Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Sempre eu tenho explicado isto. A mediunidade é algo que sempre existiu na humanidade. Porém, a partir de Allan Kardec, é que ela foi bem estudada. Como é cientificamente esse fenômeno, como é esse fenômeno fisiologicamente, como é a filosofia do entendimento da mediunidade, porque ela sempre existiu. Na época lá do Pentecoste, a mediunidade tomou um caminho a serviço do Cristo e para o Cristo a partir daquele momento, mas a explicação científica veio com o Espiritismo. Então a ciência, mais cedo ou mais tarde, vai ter que estudar esse fenômeno, que é um fenômeno natural, que faz parte do desenvolvimento dos sentidos humanos. Entendendo isto, compreendendo isto, aí vai entender porque as religiões também vão estudar, porque as religiões, de modo geral, é um fenômeno mediúnico. Como o Atos dos Apóstolos é um livro que, quando você conhece mediunidade, é muito mais fácil de ser entendida. Então, o Atos dos Apóstolos é uma sequência do livro do Evangelho segundo Lucas, de Jesus, porque o Atos dos Apóstolos é como se fosse uma continuação, como se fosse o Evangelho de Lucas número 2, porque ele vai falar de Jesus, do Cristo, agora através dos seus apóstolos. Então, esse conhecimento do Atos dos Apóstolos é muito importante quando você conhece o Espiritismo. Então, nessa sequência que nós estamos indo, aqui está falando de Paulo e Silas em Tessalônica, capítulo 17 do livro Atos dos Apóstolos, da tradução do Ferreira, feita por Lucas, e tradução do Ferreira. Então, no capítulo 17, no versículo 1 até o versículo 8, nós vamos encontrar o seguinte assunto. Tendo passado, ou seja, o Paulo, por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas, porque Paulo e Silas estavam fazendo essa viagem, era a segunda viagem do Paulo, a viagem missionária dele. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e a Silas. O mesmo aconteceu com numerosas multidões de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem o tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido dele a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Veja bem a estratégia do Paulo. Paulo estava fazendo esta viagem. Essa viagem que ele inicialmente não era esse caminho que ele ia tomar o caminho
lá da Ásia. Mas, num fenômeno mediúnico, o próprio Jesus aparece para Paulo e manda que ele faça o caminho contrário. E ele faz. E ele vai chegar, ele vai passando por outras cidades, ele diz como fez Anfípolis e Apolônia, e chegou a Tessalônica. Tessalônica era uma cidade grande, era a capital. Essa cidade era velha, já tinha sido destruída e reconstruída de novo. Agora os romanos estavam sob controle. E o Paulo tinha uma estratégia muito importante. Ele pegava geralmente numa cidade grande e formava um núcleo, e desse núcleo vai a formar no futuro uma igreja. Então o Paulo, ele sempre usava a mesma técnica. Quando chegava numa cidade, ele ia primeiro no templo, nas sinagogas, e falava, porque nas sinagogas as pessoas que fossem judeus ou alguns gentis estivessem aceitando o judaísmo, era mais fácil de entender, porque ele pegava a mensagem lá do Velho Testamento, que falava sobre os profetas, que profeta é médio, é por isso que você vai começar a entender, é médio, e esses médios falavam da vinda do Cristo. Vários profetas que falam da vinda do Cristo. E o Paulo ia citando um por um e depois argumentando. Quando chegava no momento, ele mostrava que esse Cristo, que os profetas, ou seja, os médios do Velho Testamento falavam, é esse Cristo Jesus de Nazaré que tinha chegado, que era o enviado, que não foi entendido, que foi perseguido, que foi morto, foi crucificado, que também estava previsto no Velho Testamento, que ele precisava passar por isto. E ele diz que é o mesmo que depois ressuscitou, que também estava previsto. Que quando você começa a entender lá na mediunidade, você entende, porque os velhos, aqueles profetas eram tudo médios, aí você entende o teor da mensagem dele, e entende o Cristo falando e mostrando essa ressuscitação dele, ou seja, não morreu, o espírito não morre, ele continua vivo. No caso de Jesus, materializou porque precisava isto para causar o impacto, mas todas as pessoas continuam vivas depois da morte, porque o espírito não morre, é eterno. Então esse entendimento é fácil para o meio espírita, e é fácil quando você ainda vai entender, quando Jesus diz, e depois eu mandarei o Consolador prometido para relembrar tudo que eu te ensinado. Que é o Espiritismo, o Consolador prometido? A mesma coisa, lá os profetas falando do Cristo, o Cristo chega e fala do Consolador prometido que veio. Do mesmo jeito que tem judeus que ainda estão esperando a vinda do Cristo, tem pessoas que estão esperando a segunda vinda do Cristo, que Jesus já voltou através do Espiritismo. Então você vai entendendo esses fenômenos mediúnicos todo. E lá as pessoas, ele falava, foi falando, falou várias vezes e convencendo um bocado de pessoas, judeus e outras pessoas gentis. Mas o que acontece? Aqueles radicais, aqueles fariseus radicais, não entendiam e começavam a perseguir, e quiseram perseguir o Paulo e o Silas que estavam. Então ele invade a casa do Janso, que era um cristão recente, o Paulo estava lá na casa dele. Eles vão lá para buscar o Paulo, não encontraram o Paulo, levaram o Janso, leva lá para o julgamento, querendo punir, porque diz, ele está dando guarida para esse malfeitor, diz, inclusive eles, para causar impacto para os romanos, dizia, é alguém que vem falando de um rei, e o rei é o de Roma, e ele está falando nesse rei, desse Jesus, esse rei, então ele está contra o Império Romano, querendo causar a balbúrdia, mas na realidade era radicalismo religioso que faz com que não se aceite. Então a mesma coisa, às vezes o radicalismo do judaísmo não queria
aceitar o Cristo. Mas não é a mesma coisa com o Espiritismo. Os religiosos cristãos radicais, eles não aceitam o Espiritismo. Diz que não tem nada a ver com o cristianismo. Quando na realidade o Espiritismo é a volta do cristianismo. É o cristianismo redivivo. Ele disse que não existe. A mesma coisa os materialistas não entendiam na época o Cristo, como hoje também as doutrinas materialistas não entendem. O Espiritismo volta para repetir tudo de novo. Então, mas você veja o Jansen que faz aquilo, mas as autoridades, o procônsul lá defende ele. Você vai ver o procônsul dependendo lá, aí em Tessalônica, dependendo lá em Corinto, tem vários lugares que eles também, e não pune, apenas ele cobrou lá a fiança estipulada e mandou e soltou eles. E o Jansen e os outros cristãos disseram para Paulo que ele precisava ir embora, por causa da perseguição. E ele depois vai, e depois ele vai voltar. Muitas vezes o Paulo vai escrever cartas para as pessoas ali, e esse Tessalônica vai ser uma grande sede, vai abrir grupos cristãos que vai depois se transformar igrejas. Igual o Espiritismo abre grupos cristãos, às vezes através da casa, onde faz reuniões, evangelho, a partir dali forma grupos e que transforma num centro espírita, ali também forma. E o Paulo, de novo, vai dar uma lição fantástica. O Paulo tinha uma estratégia muito fantástica. Ele pegava geralmente na cidade grande, fazia isso, depois ele ia nas menores, abrindo grupos, mas ele normalmente fazia sempre grupo nas grandes, deixava grupo sólido, ele ficava preparando. Aqui mesmo ele já tinha várias pessoas preparadas, prepara para funcionar a partir da saída dele, e ele vai fazer isso. Então você vai ver que ele disse, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas a ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido dele a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jansen e os outros, que é os que estavam dando guarida para o Paulo. Mas é assim que funciona. É assim que o Paulo, na mediunidade dele, vai fazendo um trabalho fantástico. Aqui nessa chegada não, mas quantas cidades o Paulo apanhou de chibata, apanhou de varas, foi preso muitas vezes, foi expulso da cidade, foi apedrejado em outras, e esse gigante ia vagarosamente implantando as ideias do Cristo por aí afora. Como Jesus mesmo disse depois vai levar até o fim dos confins da terra os meus ensinamentos. E o Paulo, sem sombra de dúvida, é um gigante, sendo o primeiro teólogo do cristianismo, faz um trabalho fantástico, porque ninguém abriu tantos grupos que transformaram em igreja, igual Paulo fez naquela época que ele começou o seu trabalho. Meu irmão, nós vamos voltar a falar de novo nessas lições do Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a mediunidade. Se você conhece mediunidade, que a base está no Livro dos Médiuns, e conhece o Espiritismo, é muito mais fácil de você entender o Atos dos Apóstolos como quase um convite para que nós pudéssemos se mirar naqueles homens, para ver como eram os primeiros grupos cristãos. Por isso que o Espiritismo é uma repetição. Aqueles grupos cristãos, eles faziam fenômeno mediúnico, que eles chamavam de profecia, porque mediunidade é a palavra recente. Fazia desobsessão, que ele não usava esse termo, usava afastar espíritos imundos. Fazia curas, que os centros espíritas fazem, como faz desobsessão. Fazia ajudas às pessoas carentes, como os centros espíritas fazem. Às vezes fazia levantamento de fundos para ajudar as outras igrejas. E fazia muita oração, o estudo das lições do mestre, os ensinamentos de Jesus, e usava muito naquele início as anotações do Mateus para falar de Jesus. Então eles faziam, que o Espiritismo faz isso, estuda o Cristo, estuda agora o Espiritismo, para que pudesse entender essa ligação profunda, e porque o Espiritismo é a volta do cristianismo. Não do cristianismo cheio de teologias deturpadora, mas a essência do cristianismo, o cristianismo puro. Por isso que o Espiritismo toma Jesus como modelo e como guia.
Meu irmão, Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso. Até a próxima. Deus te guarde.